Aqui é o Antônio, e hoje vamos falar sobre como conhecer a verdade do Evangelho de Cristo. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. A cura do cego de nascença. Um encontro transformador com a verdade. No capítulo 9 do Evangelho de João, encontramos uma das passagens mais profundas do Novo Testamento. A cura de um homem cego de nascença não é apenas um milagre físico, mas uma poderosa ilustração espiritual. Por meio desse ato, Jesus revela não apenas o poder de Deus, mas também expõe a cegueira daqueles que acreditavam ver, os religiosos da época. Um olhar que rompe preconceitos. Ao ver o cego, os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9:2. Essa pergunta revela a visão distorcida de que todo sofrimento era castigo por pecado. Mas Jesus responde com firmeza: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestem nele. João 9:3. Aqui, vemos Jesus romper com os paradigmas religiosos. Ele não vê o homem como castigo divino, mas como um palco para a manifestação da glória de Deus. O amor de Cristo enxerga além da aparência. Onde o mundo via uma maldição, Jesus via uma oportunidade de redenção, um milagre que restaura e recria. Jesus então cospe no chão, faz lodo com a terra e aplica nos olhos do homem. Ordena que ele vá se lavar no tanque de Siloé. E o homem obedece. Vai, lava-se e volta vendo. João 9:6-7. Esse ato é simbólico. O barro remete à criação do homem em Gênesis. Jesus não apenas cura, ele recria. E o milagre só se concretiza porque o homem confia e obedece, mesmo sem entender completamente. A fé verdadeira é revelada não apenas por palavras, mas pela disposição de seguir a voz de Deus mesmo no escuro. Um testemunho que confronta os religiosos. A cura rapidamente chama a atenção. Mas em vez de se alegrarem, os fariseus se escandalizam. Afinal, o milagre ocorreu no sábado, e para eles, isso era uma violação da lei. Eles interrogam o homem, tentam desacreditá-lo, chamam seus pais, tentam desqualificar Jesus. Mas a resposta do ex-cego é simples e poderosa. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Essa declaração resume o impacto de um encontro verdadeiro com Cristo. Não é necessário argumentar teologia. O testemunho fala por si. A experiência real com o Salvador transforma e ilumina uma cegueira espiritual que persiste. O que deveria ser motivo de celebração torna-se motivo de rejeição por parte dos religiosos. Eles não conseguiam ver a mão de Deus porque estavam cegos pelo orgulho e pela religiosidade. Tinham olhos saudáveis, mas corações endurecidos. Jesus confronta diretamente essa realidade. Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. João 9:39. Ao ouvirem isso, os fariseus perguntam: estamos nós também cegos? Jesus responde: se fosseis cegos não teríeis pecado. Mas agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9:41. A verdadeira cegueira não está nos olhos, mas no coração que se recusa a reconhecer a verdade. Um amor que enxerga e não desiste. Após ser rejeitado pelos líderes religiosos, o homem curado encontra novamente Jesus. Cristo o procura e pergunta: crês tu no Filho do Homem? João 9:35. O homem sincero pergunta: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus responde: tu já o tens visto, é o que fala contigo. João 9:37. Então ele se prostra e adora. Aqui ocorre o verdadeiro milagre. A revelação espiritual. O homem não apenas recuperou a visão física, mas conheceu o Salvador. Ele passou de um mendigo marginalizado a um adorador transformado pela verdade. Lições eternas de um milagre. Essa história poderosa nos traz reflexões profundas para os nossos dias. Deus transforma limitações em testemunhos.
Aquilo que o mundo vê como fraqueza, Deus usa para manifestar sua glória. A obediência, mesmo sem ver, é caminho para o milagre. A fé verdadeira anda por convicção, não por explicação. A religiosidade pode cegar mais do que o pecado. Estar preso a formas e regras sem conexão com o coração de Deus impede muitos de enxergarem a verdade. O maior milagre é reconhecer Jesus como Senhor. Ver com os olhos é bom, mas ver com o coração é salvação. A verdadeira luz é aquela que revela Cristo em nossa vida. A grande pergunta: você está enxergando? O capítulo 9 do Evangelho de João nos desafia a olhar para dentro. Temos olhos abertos, mas coração fechado? Estamos presos a sistemas, tradições ou orgulho? Ou temos a humildade de dizer: Senhor, quero ver? Que possamos fazer como aquele homem. Seguir a voz de Jesus mesmo sem entender tudo. Testemunhar com coragem o que ele fez por nós. E por fim, nos prostrar em adoração ao reconhecê-lo como Salvador. Mas qual foi a visão que Bartimeu teve sobre Jesus? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma história contada pelos olhos que um dia não viam. Meu nome é Bartimeu, filho de Timeu. Por muitos anos, fui apenas o cego à beira do caminho. As pessoas passavam, e eu ouvia seus passos, sentia o pó que levantavam, e ouvia seus murmúrios sobre mim. Coitado, castigo de Deus, inútil, pena. Nunca vi o nascer do sol, nunca soube o que era o rosto de minha mãe, e muito menos o que era andar livre sem precisar de alguém para me guiar. Minha vida era uma longa espera. Esperava por moedas, esperava por compaixão, esperava que alguém me notasse. Esperava talvez que Deus ainda se lembrasse de mim. Jericó era movimentada. Muita gente passava por ali, indo para Jerusalém. E naquele dia, eu já sentia que havia algo diferente no ar. Os passos eram mais apressados, as vozes mais agitadas. A multidão crescia e os rumores se espalhavam. É Jesus de Nazaré, ele está vindo por aqui. Jesus, eu já ouvira falar dele. Falam que cura leprosos, faz paralíticos andarem. Até mortos voltaram à vida. Dizem que fala com autoridade e compaixão, que come com pecadores, que toca os impuros. Eu pensei, se ele cura os outros, pode curar a mim também. Mas como? Como um cego que mal consegue andar sozinho vai conseguir se aproximar no meio daquela multidão? Foi então que decidi gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos me repreenderam, dizendo que eu me calasse. Mas quanto mais tentavam me silenciar, mais alto eu gritava. Porque era a minha chance, talvez a única da minha vida. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então, silêncio. Um tipo de silêncio que só quem vive na escuridão percebe. Era como se o tempo tivesse parado. Senti que os passos cessaram, as vozes diminuíram, e alguém se aproximou. Alguém disse: coragem, levanta-te, ele te chama. Meu coração disparou. Eu me levantei de um salto, deixando minha capa para trás, aquela capa que me identificava como um mendigo. Talvez no fundo eu soubesse. Não precisaria mais dela. Aproximei-me, tateando, guiado por mãos gentis. Então, ouvi a voz dele, uma voz firme e cheia de ternura. O que queres que eu te faça? Que pergunta estranha. Ele sabia que eu era cego. Todos sabiam, mas entendi naquele momento. Ele queria que eu dissesse com minha própria boca, que eu confessasse minha fé, que meu pedido saísse do mais profundo da minha alma. Eu disse: Mestre, que eu torne a ver. E então, ele respondeu: Vai, a tua fé te salvou. Foi como se uma luz invadisse minha escuridão. No mesmo instante pude ver. O mundo que antes era apenas som, cheiro e toque, agora estava diante de mim em formas, cores e vida. Vi os rostos da multidão, o céu azul de Jericó e vi Jesus. Nada se compara a ver o rosto de Jesus. Não era como imaginei. Era mais. Havia luz nele, mas também humildade. Havia firmeza, mas também misericórdia. E os olhos? Seus olhos me enxergaram de verdade.
não como o cego à beira do caminho, mas como alguém digno de amor, digno de ser restaurado. Eu poderia ter ido embora. Ele disse, vai, mas eu não quis ir para longe. Eu quis segui-lo. E assim fiz. Deixei tudo para trás. Agora que via, enxergava também com o coração. Não queria apenas andar com meus próprios olhos, queria andar com ele, ver o mundo, do jeito que ele via, com compaixão, com verdade, com propósito, sabe? Muitos veem, mas não enxergam. Muitos têm olhos saudáveis, mas vivem na escuridão do egoísmo, da pressa, da indiferença. Eu era cego fisicamente, sim. Mas agora entendo que minha cura foi mais que física. Foi completa. Ele restaurou meus olhos e minha dignidade. Deu-me não apenas visão, mas direção. Até hoje me lembro daquele momento. E todas as manhãs, quando abro os olhos, eu agradeço. Porque o homem que era apenas um mendigo à beira da estrada foi chamado pelo Mestre, que agora tem um novo caminho a seguir. A cura de Bartimeu nos ensina que fé é insistência. É voz que clama mesmo quando o mundo quer silenciar. É saber que Jesus ouve cada grito desesperado e que ele para tudo quando um coração decide confiar. Como Bartimeu, todos nós temos algo que precisa ser restaurado. E talvez tudo o que Deus esteja esperando é que a gente clame de verdade: Senhor, que eu torne a ver. Eu era cego e agora vejo. Que essa também seja a sua confissão. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que edificam e despertam fé. Que Deus te abençoe poderosamente